Agradecimento a Deus pelo Jubileu de Prata, 25 anos do ministério do pastor Dr. Carlos Henrique Castanheira nesta igreja. Fazemos um agradecimento especial ao pastor Haroldo, que há 25 anos atrás apresentou o pastor Carlos a esta igreja. E desde então, como amor à primeira vista, ele tem sido para nós uma bênção muito grande. Obrigado, Haroldo, por essa dica. Recém-chegado a Dracena, nós trabalhamos juntos no centro de saúde. Eu, na época, era diretor de saúde. E me mandaram um comunicado que ia chegar a Dracena um médico psiquiatra. E a gente, muito precisado de um médico psiquiatra, aguardávamos ansiosamente. Depois me apresentaram o Carlos, Dr. Carlos Castanheira. Nasceu uma amizade muito grande, muito sincera, e para toda a vida. E ele me apresentou a Jesus Cristo. E eu e minha família hoje, com muito prazer, com muita alegria, com muito carinho, com muita amizade, com muito amor, somos gratos a Deus por esta oportunidade de pertencer a essa igreja. E de conhecermos o Carlos, a família dele, e principalmente dele ter nos apresentado a Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Carlos, por essa... Ter sido pastoreado por ele nesses 25 anos de trajetória do seu ministério foi e é uma grande alegria para eu, minha família e todos dessa igreja. Vamos nos colocar em pé. Louvem-te, ó Deus, os povos. Louvem-te, os povos todos. Alegram-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Amém?
ainda de pé, eu convido a irmã Esther, esposa do pastor Haroldo, para fazer a oração. Por favor, Esther. Te agradeço, Senhor, de todo o coração, por poder estar aqui. Muita emoção e muita gratidão por ter chegado aqui em paz, tu nos guardaste para este grande momento, esta grande alegria. Te agradeço por esta igreja maravilhosa, que nos emociona muito quando chega aqui. Pela vida do irmão Silvio, sua esposa e toda esta igreja, pelo pastor Castanheira e minha irmã Eunice, meus sobrinhos e esses amigos mais chegados que o irmão. Tu sabes quem são, a Cris, a família. E te agradeço por estar aqui de todo o meu coração. E o pastor Castanheira fique aqui mais uns 50 anos para eu poder vir todo ano aqui com saúde nesta igreja maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podem assentar-se. Eu convido a Pietra para uma apresentação musical. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. E eu convido a Maria José para uma poesia daqui da frente. Nós representamos a congregação lá no Jardim Brasilândia. Há mais de 15 anos, nós estamos ali, o pastor já construiu o templo, está mobiliado, e já várias almas ali aceitaram a Jesus também. Nós vamos falar uma poesia de Mirtes Matias, de que tamanho é o teu amor. É para cada um de nós meditar.
De que tamanho é o teu amor? Abrange tua esposa, teus filhos, tua mãe, teu pai. Teu amor aonde vai? Abrange teu lar, tua rua, teu bairro, tua cidade, o teu país? Para um instante, pensa em todo este Brasil, que sob a mesma bandeira, falando a mesma língua, cantando o mesmo hino, tendo as mesmas tradições, espera em teu amor. Este Brasil que cantando, lutando, sofrendo, caminha para um futuro que só conhecerá quando conhecer a história que em teu coração Deus já colocou. Este Brasil que se derrama pelas estradas, pelas ruas da cidade, pelos trilhos do sertão. Esse teu Brasil, irmão, que se guia pelos figurinos europeu e americano, mas que calça sandálias, se veste de couro, anda de pés no chão. Esse Brasil, irmão, que canta nas catedrais e nos terreiros de Umbanda, nas serenatas e no carnaval. Um canto mais nostalgia do que alegria e louvor. Vai até eles, irmão. Vai até eles o teu amor. Até aos ricos que se entediam, aos pobres que desesperam, ao grito dos revoltados, ao gemido dos doentes, ao remorso dos criminosos, à espera das crianças, à saudade dos idosos? Podes tu dizer como Paulo, por causa dos meus irmãos, no coração tenho profunda dor. Ou como Moisés, perdoa meu povo, se não risca-me do livro que tens escrito, Senhor. Podes repetir como Davi, que se seque minha mão direita, se eu, minha pátria, me esquecer de ti? Tudo isso pode parecer terrível, mas lembra que maior tragédia é morrer sem salvação. E é isso que estás fazendo a milhões de brasileiros quando tu cruzas os braços e fechas o coração. Por amor de Deus, que te amou primeiro, com os lábios, com a vida, com os teus bens e teus talentos. Parodia o explorador. Ou abro o caminho para o céu para os filhos da pátria, ou morro na tentativa, morro de amor. Assim a gente deixa essa mensagem para cada um de nós, né? Pensar e refletir. Obrigado, Maria José. Representando o Jardim Brasilândia. E impressionante que ela não usa óculos. Vamos aos pedidos de súplica, de agradecimento, pedidos de oração. Pedidos? Pois não. Filhos, vizinhos, bênçãos recebidas? Pois não. Pela vida do pastor, da Eunice, dos filhos. Aí, eu vou pedir para a irmã Glauceir vir aqui na frente, por favor. Colocar diante de Deus todos esses pedidos que foram feitos, tudo aquilo que está em nossos corações e que não foi externado, mas o Senhor sabe das nossas fraquezas, necessidades. Por favor, Glauceir. Soberano e eterno Deus, nós não temos palavras, Senhor, para expressar
a Ti toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Bendito o Teu nome, Senhor, em toda a terra. Que todos os joelhos, Senhor, se dobrem ante a Tua fidelidade, ante a Tua misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de nós. E especialmente nesta noite tão agradável, elevamos o nosso coração, Senhor, a Ti para Te agradecer profundamente pela vida e a bênção que tem sido o nosso pastor. Que o Senhor nos ajude a ser ovelhas obedientes, pois Ele tem cuidado, Senhor, deste rebanho com sabedoria, com humildade, com mansidão, coisa que até para nós é difícil, às vezes, Senhor, de compreender. Mas pedimos que o Senhor prolongue muito mais a paciência, o amor, a tolerância, a fidelidade, para que possamos aprender, Senhor, cada vez mais a ser ovelhas que seguem o seu pastor. E que o Senhor continue a abençoar a sua família também, todos os que estão ao redor dele, para que proporcione a ele, Senhor, a paz e a tranquilidade para exercer a sua obra e a tarefa que o Senhor designou a ele. Apresentamos também, Senhor, cada pedido que aqui foi feito, te agradecendo porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, sabe o que cada um necessita. E podemos contar, Senhor, com a Tua fidelidade, com o Teu amor, em ouvir o nosso clamor, pois cada dia temos experimentado o Teu socorro, temos experimentado vitórias, temos experimentado, Senhor, a Tua proteção naqueles momentos de dor, onde muitas vezes não temos nem palavras para clamar, mas sabemos que o Teu Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Abençoe, ó Deus, cada filho Teu que aqui está nesta noite. Que todos, ó Deus, tenham um compromisso de buscar obedecer à Tua vontade, seguir os Teus caminhos e meditar na Tua palavra, pois ela, Senhor, nos conduz a um caminho de paz e de alegria e de segurança para enfrentarmos as nossas lutas. Muito obrigado pelas bênçãos que cada um tem recebido, as vitórias que o Senhor tem nos dado, ou mais um ano de vida que o Senhor concede aos que aniversariam, e que o Senhor, ó Deus, continue na direção deste culto com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao hino 314 do cantor cristão. Quem tiver dízimos e ofertas, por favor, este é o momento aqui na frente. O hino 314. Amém.
vamos fazer uma leitura bíblica responsiva que consta no informativo. Aonde está escrito dirigente, falo eu. Onde está escrito congregação, falam vocês. Página 3 do informativo. Pastor Carlos, na página 4. Hora que eu pedi. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério, prega a palavra e insista a tempo e fora do tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Mas em nada tenho vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te desprezes. Tu, pois, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Vamos a mais um hino, 169. Chamo agora o Dr. Marcos Castanheira, filho do pastor, e meu também. Pode orar, Marcos. Senhor Deus, amado Pai, nós não temos palavras para te agradecer a tua obra nas nossas vidas, o teu amor que se renova sobre nós a cada dia, de forma perfeita através do teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos também especialmente nessa noite pelos 25 anos do ministério do meu pai, o Pati, pastor dessa igreja, e manifestamos a Ti toda a nossa gratidão por ver essa igreja forte, fiel aos Teus princípios e a cada dia manifestando em todo esse mundo cheio de complicações o que é amar o próximo, amar a Ti sobre todas as coisas e ser sal da terra, ó Pai. Que a tua bênção se estenda sobre essa igreja e que nós consigamos persistir na obra que Tu tens para nós, para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Agora, continuando, convido o Haroldinho e a Tânia para um louvor e gratidão a Deus numa mensagem musical.
Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui. Faz 7 anos que eu entrei para essa família e nunca tive a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que estou aqui em Dracena. Estou muito feliz com a hospitalidade de vocês, de todo mundo. E nós trouxemos aqui 2 canções para louvar ao Senhor junto com vocês nesse dia tão especial, né? Jubileu de Prata do Ministério do Pastor Castanheira. Essa primeira canção é uma canção que fala sobre o amor incondicional de Deus. Nós não temos a letra para projetar aí para vocês, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa mensagem, que eu tenho certeza que vai edificá-los bastante. E a segunda vocês conhecem, vocês podem cantar comigo. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, um abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura-se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se, puro amor, desmedido, inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com o olho natural. Amor que primeiro amou, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho.
todos aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Obrigado, Tânia. Obrigado, Haroldinho. Agora eu gostaria de convidar o pastor Haroldo para a pregação desse culto de adoração a Deus. Deus abençoe. É comigo? Fica tranquilo. Palavra minha. Tua. Por isso que é problema essas coisas ligadas, né? O que falamos em off, todos ficam ouvindo. Ainda bem que só falei coisa boa. Boa noite, ovelhinhas e cordeirinhos até 9 anos. Quem está aí até 9 anos? Aqui é mais, né? Ovelhinhas e cordeirinhos de 10 a 12. Beleza? Ovelhinhas e cordeirinhos de 13 a 19. Levanta a mão. Você também? Ovelhinhas e cordeirinhos de 20 para cima. Porque estou falando com um rebanho. E pastor Castanheira, pastor doutor Carlos Henrique Castanheira, que privilégio nós temos. Que viu Deus em nós para nos dar esse privilégio de termos semanalmente essa visão privilegiada. Chamo essa visão de visão beatífica. Poder contemplar face a face uma expressão da Igreja de Jesus Cristo, reunida semanalmente. Poucos homens de uma geração têm esse privilégio de ver a Igreja de Jesus Cristo desse ponto de vista. Não como mercadoria, não como massa de manobra, não como expediente político, não como vítima da megalomania de um ou outro. Agradeço muito a Deus por poder
Contemplar a igreja como um servo, um pastor servo. Somente isso. E ao mesmo tempo, tudo isto. O que mais pode um homem querer? Pedi a dona Esther ali em off, mas acho que apareceu no áudio aí. Marque 20 minutos. E vou respeitar. Se eu não conseguir dizer tudo que eu gostaria de dizer, fica um gancho para eu voltar e completar a palestra, oportunamente. Tudo combinado. Pastor Dr. Carlos Henrique Castanheira, irmã Eunice Castanheira, os meninos queridos, o Bendito, o Marquito e o Dodi, e a Marília, minha modelo favorita. Fã de carteirinha. Minha esposa, Dona Esther Garcia Rico, enriqueceu ao casar-se comigo. E nunca mais ficou pobre. Haroldo Júnior, meu filho primogênito, herdeiro da porção dobrada. E a Tânia, a minha norinha, 7 anos, mais uma filha que eu compartilho com os pais dela. Minha família e eu estamos aqui nesta noite com uma expressão e um gesto de nossa alegria, de nossa gratidão a Deus pelas maravilhas que tem feito. E porque até aqui Ele nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tenho acompanhado a história desta igreja nos últimos 25 anos. Tenho acompanhado como Deus trabalhou na vida do vice-presidente, o irmão Silvio, da irmã Inês, da família Expo, e algumas outras lindas histórias. Outro privilégio de ter sido o elo de ligação entre os dois. Vinha a conhecer a Igreja Batista de Dracena e conhecia o pastor Castanheira em São Paulo. E a providência de Deus me trouxe até aqui para unir. Deus queria unir os dois. E a providência de Deus fez com que eu fosse esse instrumento nas mãos dele para esse casamento tão honroso, esse casamento que tanta glória tem trazido ao nome de Jesus Cristo e tem levado muitas almas ao conhecimento de Jesus Cristo. Estava escrito no para-choque de um caminhão, caindo os pedaços na estrada, queimando aquele petróleo, rapaz, que era... Quando eu passei perto estava escrito, quando Deus quer é assim. E é isso que tem que ser. Temos que reconhecer, quando Deus quer, é assim. Maravilhoso quando Deus quer. Bem, o Altair do Carmo está aí, e a Wanda, a Júlia e a Gabriela, estão aí. Esses meninos maravilhosos, ovelhas lá do Centenário. Vê como estão fortezinhas, bonitinhas. Foram bem cuidadas lá, não é isso? Amo muito esse povo. O Altair e a Wanda são diáconos, estão agora morando aqui em Ouro Verde, aqui na região. E estão aqui para nós nos vermos, darmos um abraço, matarmos a saudade. Se bem que saudade não se mata. Né? Saudade se assanha. Obrigado por estarem aqui, homenageando também a família. Bom, o que eu vou dizer nos próximos 15 minutos... não poderia estar longe do que eu disse quando o pastor Castanheira veio para cá, 25 anos, para mostrar que nós estamos, tanto ele quanto eu, como pastores, estamos firmes no nosso propósito. Estamos firmes na nossa convicção de Deus, que Deus nos confiou uma mensagem, Deus nos confiou uma doutrina, e Deus nos confiou um ministério,
que nós queremos levar com fidelidade pela graça dele, não por nossas forças, porque não as temos. Queremos levar a bom termo o ministério que nos confiou, porque pela graça de Deus somos o que somos. Ele e eu sabemos que não somos especiais, somos comuns. E esse aspecto de sermos comuns acumula ainda maior glória para Jesus Cristo, porque Ele faz de homens comuns pessoas que desenvolvam um trabalho especial por causa de um povo especial. A igreja é especial porque Cristo é especial. A igreja é um organismo, eu diria, nem mesmo uma organização. Gosto de chamá-la de um organismo. A igreja é um organismo vivo, que tem o seu lugar na história e tem o seu lugar nos propósitos de Deus por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo e este crucificado, Jesus Cristo e este ressurreto dentre os mortos, é a única explicação para o fenômeno da igreja, que o representa na terra, que recebeu dele a custódia do Evangelho eterno, em cujas mãos se encontram as chaves do reino, no sentido de pregar a mensagem que reconcilia ou a mensagem que condena. É por isso que temos as chaves. Chaves inerentes ao poder do Evangelho, não à autoridade do homem. Então a igreja é especial por causa de Jesus Cristo. E o pastorado é especial por causa da igreja. Não é o contrário, a igreja em função do pastor. É o inverso, é o pastor em função da igreja. Porque Jesus ama a igreja e Jesus quer edificar a sua igreja. E Jesus quer fazer da sua igreja sem máculas e nem ruga. E porque Jesus quer apresentar a sua igreja diante de si, imaculada, como uma noiva preparada para o seu marido, por isso deu pastores. É por isso. Naquela noite que preguei aqui, nós falamos sobre o Salmo 23, e eu quero falar 5 minutos lembrando apenas deste salmo maravilhoso, que todos os crentes conhecem de memória. Não conheço um crente que frequente regularmente uma igreja que não conheça o Salmo 23 de memória, os 6 versículos. A partir do primeiro, o Senhor e nada. Está vendo? Não combinamos nada, e vocês sabem. Fiquei pensando, por que será que essa passagem é tão conhecida? Por que esse apelo tão extraordinário desse texto? O que é que faz desse salmo, desta passagem, quase que saltar das páginas do Antigo Testamento? O que faz essa passagem ter um fascínio tão grande, até de pessoas de fora do convívio cristão? Tenho visto muitas pessoas que têm uma Bíblia em casa e as mantêm abertas no Salmo 23. Por outro lado, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós cremos na inspiração verbal das Escrituras Sagradas, palavra por palavra. Nós cremos que o Espírito Santo escolheu mesmo as palavras, as preposições, as conjunções, os verbos, as construções, os discursos, as parábolas. Estão ali exatamente como o Espírito Santo queria que estivessem para toda a eternidade. De sorte que, mesmo quando nós lemos as longas genealogias do Antigo Testamento, vejam em cada nome difícil ali, Deus queria que aquele nominho estivesse lá. Se isto é assim, por que algumas passagens têm um apelo emocional, psicológico, maior que as outras? A conclusão a que cheguei é que o Salmo 23, por uma ação deliberada do Espírito Santo, como que resumiu tudo o que Deus queria dizer no Antigo Testamento.
História, doutrina, discursos, liturgia, sacerdócio, sacrifícios, arca, véu, etc. Tudo que Deus queria dizer, sumariza de maneira magistral no Salmo 23. Ele quer ser pastor. Ele quer ser o seu pastor. Então, cada detalhe, cada passagem mais obscura, cada passagem de mais difícil interpretação, no conjunto todo, Deus está fazendo uma declaração de amor por nós, e faz uma declaração de amor com uma linguagem figurada, tirada de uma pitoresca situação comum na cultura contemporânea. Aliás, Davi era pastor e vivia isso cotidianamente. Deus como pastor. Então temos Deus, o agente, uma ação ligada a Ele, a sua natureza, o seu ser, e o objeto dessa ação. O eterno, francês de l'éternel, mon berger. Então, é o eterno. Falemos no eterno. Onde é que cabe a noção de eterno? Onde esgotar a noção de eterno? Portanto, esse Deus inefável se traduz na linguagem de um pastor. Então, esta eternidade e esta pujança do nome de Deus se traduz numa linguagem simples do cotidiano, que Ele quer ser em relação a nós, e o que Ele quer que sejamos em relação a Ele. Ele quer ser nosso pastor. Em contrapartida, Ele quer que sejamos suas ovelhas. Uma relação de dependência, e de convivência, e de proximidade, e de carinho. Por isso, quando celebramos 25 anos de pastorado, ou antes, 28, né? São 3 a mais. 25 anos nesta congregação, nós nos reportamos de novo à figura bíblica do pastor, que Deus mesmo usa essa figura, aplicando a si mesmo essa figura. Porque a ovelhinha é um animalzinho que não tem defesa própria. Absolutamente indefesa, não sobe em árvores, não tem velocidade, não é blindada como a tartaruga, né? Não tem garras, não voa. Então ela na mão do predador não é nada nem ninguém. Ela precisa do pastor para sobreviver. A ovelha sozinha não sabe o instinto básico de procurar água para beber. Não tem o instinto de achar a água para mantê-la viva. Que dirá então procurar pastos? Não sabe. Não tem sentido de orientação, de direção. A ovelha se perde com facilidade. De modo que em todos esses sentidos, Deus está dizendo que Ele quer a nossa vida ao redor dEle. Ele é ao nosso redor, numa relação de posse em relação a Ele. Aí está o adjetivo possessivo meu, né? Numa posse recíproca, um pertencendo ao outro. Então reconhecemos isto, a nossa vida, o sentido existencial das nossas pessoas individualmente se encontram em relação a Ele, em relação a Deus, no tempo e na eternidade. Aquilo que é bom e naquilo que é ruim. Naquilo que representa a vida, ou mesmo naquilo que represente a morte. Porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos porque está conosco. Existirá uma situação mais aflitiva e mais solitária e mais personalíssima que morrer? Morrer é um ato personalíssimo. Morre-se exclusivamente. Morre-se pessoalmente. Ninguém morre por representação. Morrer por procuração. E nesse fato, nesse acontecimento, o mais crítico, eu diria um dos mais solenes acontecimentos da vida, é a morte física. E nem nesse momento, esse pastor se distancia de nós.
Nem nesse momento, como ovelhas, atravessaremos esse vale sozinhos. Nem nesse momento, quando a esposa querida não vai, o filho amado não vai, o irmão mais chegado não vai, ele vai. É isso que ele quer ser para nós. Pastor na busca da água, na busca do pasto, do abrigo seguro, companheirismo, a proteção, o calor, a ternura, mas também na hora, cedo ou tarde, vamos enfrentar esse vale, mas que bom saber, não vamos estar sozinhos, porque o pastor que está aqui é o mesmo que atravessa conosco o vale, que está do outro lado. Então nós como pastores, ou subpastores, como que emulamos, representamos esse pastor maravilhoso, porque de certa forma ele vai declarar esse amor e vai esclarecer, elucidar a igreja nas intrincadas situações heréticas, desvios, falsos ensinamentos, falsos mestres, mercenários da fé. Ele vai fazer isso para os pastores que estejam fiéis à sua palavra, que estejam interessados absolutamente na verdade, pagando o preço que isso venha a impor sobre ele. Agora vamos terminar alguma coisinha. Quero dizer, ao concluir a minha reflexão rápida com vocês, que entendo o pastorado à luz da Bíblia estabelecido sobre 4 pilares. O primeiro pilar é Cristo. Cristo, o verdadeiro pastorado, a verdadeira vocação ministerial é cristocêntrica. Na história da igreja, sempre a crise doutrinária contemporânea não é um apanágio da nossa geração. Às vezes falamos que o cristianismo está em crise, que a igreja corre risco sério, mas sempre foi assim. E sempre a questão de Cristo está em tela, sempre a questão em relação a Cristo é o desafio. O inimigo sempre procura desfigurar perante a igreja e o mundo quem é Jesus. Ou diminuindo dele a glória que lhe cabe como único, eterno e suficiente Salvador, e desviando a atenção das almas em relação a Jesus Cristo. Ou acrescentando algo a Jesus Cristo, fazendo com que as pessoas queiram ir além de Jesus Cristo. A igreja contemporânea está correndo esse risco de procurar experiências além de Jesus Cristo. Já não basta Jesus Cristo, é preciso outra coisa. É preciso algo além de Jesus Cristo. Já não basta mais Jesus Cristo. Mas isso não é novidade. Estudemos a história da igreja, estudemos os grandes embates pelos quais passaram os apologetas da fé cristã, os heróis que mantiveram a verdade de pé. Às vezes um homem só, Atanásio, por exemplo, foi um homem contra o mundo. No seu tempo, a pessoa de Cristo estava em desafio. Jesus é semelhante ou é igual a Deus? Ele é igual ou é semelhante? A natureza dele é igual ou é semelhante? Ele tem divindade ou não tem? O mundo inteiro estava fora. Era homoiúcios, por causa de uma letra. E Atanásio ficou sozinho. Mas ele segurou a verdade, porque Deus segurou a sua firmeza. Então, o pastor contemporâneo tem que ser um homem escravo de Jesus, no sentido literal da palavra. Procurando que Jesus apareça, Jesus cresça e ele diminua. Ensinando as ovelhas a olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Não perder essa perspectiva, jamais. Essa visão cristocêntrica de mundo. Então, o pastor que tem Cristo como seu alvo, de vida pessoal, como crente em Jesus Cristo, como pecador salvo, e como ministro de Deus, será um pastor que será uma bênção para a igreja. E isso nós vemos nesse pastorado. Sou testemunha. De modo que pastor Castanheira não é segredo, não é? É algo que está aí para quem quiser, não é isso? Jesus não se apresenta e não convoca quem queira servi-lo. Então nós não somos homens privilegiados. Segundo, verdadeiro pastorado se centra na Bíblia. Tem que ser bibliocêntrico para me permitir até uma palavra diferente. Pastor tem que ser um homem da Bíblia.
Ele não tem que inventar. Não precisa inventar nada. E não precisa ir atrás da última onda. Não precisa fazer a pesquisa da última técnica capaz de conduzir a igreja. Não precisa transformar a igreja num grande negócio, num grande empreendimento. Não precisa ser uma pessoa criativa, tem que ser uma pessoa bíblica. Criatividade está nos irmãos. Quando a pessoa vai a uma igreja, ela deveria ir na certeza que vai me explicar a Bíblia, vai me ensinar sobre Deus, vai me ensinar a palavra de Deus, não vai opinião de A, de B ou de C. A moda que está aqui ou ali, o sonho que ele teve, a vozinha que ele ouviu, o fantasminha, o Gasparzinho que veio lá no ouvido dele e dizer o que ele tem que falar para a igreja. Não sou profeta. Somos pregadores da palavra de Deus. Só isto. A profecia está aqui. Então, o critério para aquilatarmos a autenticidade de um ministério é fidelidade, submissão, amor, compromisso com pregar a palavra de Deus contra o que vier. É Bíblia, ela é a nossa trincheira. Penúltimo. Família. As pessoas às vezes pensam, Cristo, a igreja e a família, mas eu tenho descoberto que é antes, é Cristo, a família e depois a igreja, porque passa pela família. O pastor de uma igreja local tem que ser o exemplo de vida doméstica, tem que ser o exemplo de vida familiar, lar estável, laços vitalícios com a mulher da sua mocidade. Superação das alternativas, das tentações, das oportunidades que todo homem tem. Renovação diante de Deus, em primeiro lugar, da palavra dada diante dele, em face da esposa, dos pais da esposa, das testemunhas presentes, de que se envolveria com aquela mulher exclusivamente, enquanto Deus é vida. Então, que bom saber que nosso pastor é uma referência em relação familiar, uma referência como homem, é uma referência como marido, é uma referência como pai de família. Isso é maravilhoso para a igreja. O mundo precisa, hoje, da encarnação de homens íntegros, de homens de Deus. Exatamente porque somos frágeis, exatamente porque somos fraquinhos. Que quando vem que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, as pessoas dizem, vale a pena confiar em Jesus. Faz diferença ter uma vida feliz. Qual é o jovem, o rapaz, a moça, a menina que quer ser feliz? Ter um marido amoroso, uma esposa maravilhosa. É possível, sim. Um homem que ame você enquanto você estiver vivo, é possível. Uma mulher que ame você enquanto você estiver vivo, é claro que é possível. Por causa de Deus. E, finalmente, a igreja. 4 coisas, então. Cristo, cristocêntrico. Bíblia, fonte de pregação e de ensino, de autoridade final. Família, como a âncora afetiva, a âncora psicológica, a âncora moral, ética, de envolvimento de um homem na sociedade. Guardar-se, preservar-se, para uma pessoa única na vida dele, para sempre. E igreja, não dá para entender um pastor que não vibre, que não ame a igreja, não é possível. Um pastor que diga não precisa de igreja, isso não é possível. E sabe por que às vezes a pessoa diz que a igreja não é importante? Porque já o segundo item aqui já foi embora. Descobriu no livro, né, pastor? Leu o teu livro, aquele livro me informou que a igreja não é importante. Ah, não foi nesse, não foi nesse. Impossível alguém ler o Novo Testamento e dizer, não, a igreja não é importante para mim. Ah, queiram me poupar. Então foram buscar essa informação em outro lugar. Querem parecer mais reais do que o rei.
A Bíblia está dizendo, mas a Bíblia foi escrita há 2000 anos no Novo Testamento. Agora aí tem um livro novo, maravilha. Então, quebrou o segundo. Deu para entender como existe uma amarração perfeita? Então nós vamos amar a igreja, porque a igreja é a menina dos olhos de Jesus Cristo. A igreja é o resultado do sangue de Jesus Cristo. A igreja ele chama de seu próprio corpo. A igreja ele se considera dela o cabeça. A igreja ele batizou com seu espírito, ou no seu espírito. A igreja lhe concedeu a custódia do Evangelho Eterno. Ele confia na igreja para fazer missões. Estava conversando com o menino aqui sobre a missão nos árabes. Pode acontecer a barbaridade que for em qualquer lugar do mundo. A palavra de Deus está ali, o Evangelho está ali. Gente se convertendo, coisas maravilhosas estão acontecendo no meio do povo árabe. Com toda essa loucura que acontece com fanático, com pessoa pervertida, isso está no mundo inteiro, de uma maneira ou de outra. Mas que bom saber que as pessoas lá estão aceitando a Jesus, estão se convertendo. E quem recebeu essa incumbência? Quem recebeu de Deus a credencial? Quem recebeu? A igreja. A igreja que fez isso. Não tem outra instituição no mundo que represente o reino de Deus de fato. Então não há como alguém dizer, olha, a igreja não é importante. Isso não é o que o Novo Testamento ensina. Então o verdadeiro pastor tem que ser alguém que ame a igreja, de A a Z. E se entregue, viva para a igreja, de uma maneira como dela se nutrindo espiritualmente e de sua parte, desenvolvendo nela graça, amadurecimento e liberdade. Os homens salvos, as mulheres salvas precisam ser livres. Livres do misticismo. Sabe? Livres das crendices. Livres dos modismos. Livres dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Livres. Um exemplo para terminar. Há um movimento sobre milagres, etc. Pessoas em busca de milagres. Uma busca desesperada pelos milagres. Mas esse bom pastor tem uma maneira de dirigir a história e as vidas de uma maneira surpreendente. Pensa que é só milagre? Quando é preciso fazer milagre, ele faz. Ele é soberano. Mas sabe a maneira usual de Deus agir na nossa vida é providência. Quem é que está ensinando e pregando sobre providência de Deus? Quase ninguém. Porque qual é o apelo que tem a providência? Por exemplo, se uma pessoa, por uma oração ou por um outro processo, se recupera sobrenaturalmente de um mal qualquer. As pessoas já assumem, Deus, que coisa maravilhosa, aconteceu um milagre. Pode ter acontecido ou não? Bom, vamos supor que sim. Que Deus opere uma intervenção, independentemente de qualquer recurso conhecido, e Deus restitua a alguém a saúde ou alguma outra coisa assim. Deus pode fazer isso. Quem é que tem dúvida quando nós estamos orando aqui? E se nós oramos, nós sabemos que Deus intervém. É ou não é? Mas e quando uma pessoa vai num doutor, e o doutor exerce lá um procedimento médico, do mais simples ao mais complexo, e a pessoa recupera a saúde? Deus não está no processo? A isso nós chamamos providência. Providência. Então Deus pode operar por milagre, isso é coisa excepcional, e Deus opera por providência. Cada vez que uma dor é minorada, cada vez que uma doença é combatida, cada vez que uma cirurgia é estabelecida, a vida de alguém prolongada, etc., condição de vida é melhorada, a providência de Deus age muito mais do que não temos percepção da providência. A pessoa está esperando milagre, mas não entende a providência. Que Deus nos abençoe. Passou de 20, passou de 30, mas é sempre assim. Difícil controlar o tempo. Deus abençoe esta igreja, continue abençoando essa congregação, esse pastor. Eu vou dizer... o pastor Castanheira é um homem excepcional, sem dúvida alguma que é um homem excepcional. 25 anos de convivência com os irmãos,
Isso é inegável. Estamos aqui por causa disso. Mas essa igreja também é excepcional. Porque 25 anos foi parte a parte. Certo? Então, quando reunimos uma pessoa excepcional com uma igreja excepcional, resultados excepcionais. Vocês estão de parabéns. O pastor está de parabéns. Vim aqui para dar um abraço. 700 quilômetros para dar um abraço nele. Ou mais de um. Mas vocês também são especiais. Porque souberam segurar o homem 25 anos. Souberam apreciar o homem 25 anos. Souberam valorizar o homem e sua família há 25 anos. Então, igreja de Dracena, não tem para ninguém. Vocês são muito especiais. Parabéns a ambos, pastor e família de um lado, congregação maravilhosa de outro lado. Pelo menos mais 50 juntos. Como alguém pediu, alguém confirmou e eu vou em cima. Deus abençoe. Obrigado. Na sequência, assistiremos a um filme rapidamente e depois teremos uma apresentação musical. Deus lhe entregou ovelhas, sem abrigo e sem lar. Sua tarefa é mais difícil, sua missão é a salvar. Tantas lutas, tanta dor, você já sofreu e suportou, e há mais provas a vencer. Foi por isso que ajoelhei e com Deus eu conversei e orei por você. Saiba que eu orei por você, para que permaneça firme até Jesus regressar. Saiba que eu orei por você, para que seja uma bênção para todos a quem pregar. Mas lhe peço, ore por mim, pastor, pois eu quero estar no céu com você e com nosso Jesus. Você esteve ao meu lado quando mais eu precisei. Você não negou o abraço nos momentos que chorei. Saiba que você pra mim é bem mais do que um pastor, é um amigo, é um irmão. Nada vai nos separar, pois você tem seu lugar no meu coração. Saiba que eu orei por você, para que permaneça firme até Jesus regressar. Saiba que eu orei por você, para que seja uma bênção para todos a quem pegar. Mas lhe peço, ore por mim, pastor, pois eu quero estar no céu com você
Deus lhe entregou ovelhas, sem abrigo e sem lar. Sua tarefa é mais difícil, sua missão é ensinar. Tantas lutas, tanta dor, você já sofreu e suportou, e há mais provas a vencer. Foi por isso que ajoelhei e com Deus eu conversei. Orei por você. Saiba que eu orei por você, pra que permaneça firme até Jesus regressar. Saiba que eu orei por você, pra que seja uma bênção a todos a quem pregar. Mas te peço, ore por mim, pastor, pois eu quero estar no céu com você e com nosso Jesus. Saiba que você pra mim é bem mais que um pastor, é um amigo, é um irmão. Nada vai nos separar, pois você tem seu lugar em meu coração. Saiba que orei por você, pra que permaneça firme até Jesus regressar. Saiba que eu orei por você, pra que seja uma bênção a todos a quem pregar. Mas te peço, ore por mim, pastor, pois eu quero estar no céu com você e com nosso Jesus. Não desista do caminho, vale a pena continuar. Vamos caminhar com Cristo até chegar ao lar. Saiba que orei por você, pra que permaneça firme até Jesus regressar. Saiba que orei por você, pra que seja uma bênção a todos a quem pregar. Mas te peço, ore por mim, pastor, pois eu quero estar no céu com você. Pois eu quero estar no céu com você. Pois eu quero estar no céu com você e com nosso Jesus.
Agora, uma pequena lembrança. Cadê? Esse culto foi preparado por com apoio de todos os departamentos da igreja e com a participação de todos, coordenados pela Sandra. Obrigado, Sandra. Nós convidamos nesse momento família, pastor Carlos, Manício, os meninos, Marília. Todo mundo aqui à frente, por favor. O pastor quiser falar alguma coisa, está aberto. Pati, é o mínimo que essa igreja podia. Inês entrega para a Eunice. Cuidado para não fazer confusão na hora de dar o do Haroldo aí, que uma delas tem lingerie. Não, você vai dar esse aqui para a Eunice. Não, esse aqui para a Eunice. É. Wilson. Pastor Haroldo. Pastor, faz favor. Nós agradecemos a Deus pela existência dessa família. E vocês são muito importantes em nossas vidas. A gente gostaria de encontrar palavras para expressar o sentimento, mas o que resta mesmo, o que sai na mente da gente nessa hora, é a importância que vocês são para nós e o amor que nós temos por vocês. Obrigado por existirem. Pode sentar. Pati está com a palavra. Suplicar a Deus, né, que nós não saibamos nada entre vocês a não ser Jesus de crucificado, né? Então são momentos de clamar muito pela misericórdia de Deus, que nós não merecemos nada disso. E diante daquilo que Deus faz nas nossas vidas, o que a gente vai ter que dizer é que foi com fraqueza, com temor e muito tremor que a gente exerce o ministério, né? Não é isso, pastor? Então, toda a honra, toda a glória que pertence a Deus e continuar pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, louvar a Deus, porque temos a certeza que o hino que foi cantado aqui já é uma realidade, né? Nós vamos estar juntos, a palavra de Deus fala isso, que nós estaremos juntos e muita súplica a Deus que tenha misericórdia de nós, né? Porque Ele tem sido maravilhoso comigo, com a minha amada, com os nossos filhos e com vocês, né? Que são nossa família. Então, Deus abençoe vocês. Amém. Vamos de pé ao hino 579. Nós estaremos cantando apenas a primeira estrofe e o coro deste hino.